Uma jovem humilde acolheu um homem e seu filho sem saber que ele era um milionário disfarçado. Isso não é o começo de um conto de fadas. Foi o ponto de partida de uma história real, emocionante e inacreditável. Porque às vezes quem menos tem é quem mais oferece. E foi exatamente isso que mudou tudo. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Ninguém imaginava que um simples gesto de bondade numa estrada esquecida mudaria completamente o destino de uma jovem solitária, e muito menos que o homem descalço e sujo, que apareceu ao lado do filho, escondia algo que ninguém ali poderia imaginar. Ele carregava um passado bilionário enterrado sob a poeira da culpa e da dor, e ela foi a única que o enxergou como humano, não como herança ou manchete. Você já parou para pensar até onde vai a generosidade de alguém que não tem quase nada? Será que ainda existem pessoas que ajudam por puro coração sem esperar nada em troca? A resposta parece ter surgido naquela tarde abafada quando Lívia ouviu um choro infantil vindo da beira da estrada e decidiu parar. Ela carregava algumas compras simples, voltando do pequeno mercadinho do vilarejo, onde todos se conheciam pelo nome. Quando viu o menino sentado na sombra, agarrado a um boneco velho, e um homem ao lado, encostado numa árvore com o rosto coberto de suor, seu primeiro instinto foi correr. Mas algo no olhar cansado do homem e no silêncio do menino fez seu coração apertar. Vocês estão bem? Ela perguntou ainda a uma distância segura. O homem levantou os olhos devagar. Tinha olheiras profundas e a barba por fazer, mas não parecia perigoso. Na verdade, parecia exausto. Só precisamos de um pouco de água, moça. E talvez um lugar para passar essa noite. É só por hoje, eu juro. Lívia hesitou. O mundo não era mais tão confiável, ela sabia. Mas havia algo ali na forma como o menino olhava para ela, como se já tivesse perdido tudo, que impediu seus pés de recuar. E então ela fez o que poucos fariam. Venham, minha casa é simples, mas tem espaço para quem precisa. A casa de Lívia era pequena, com paredes descascadas, móveis reaproveitados e cheiro constante de café coado. Mas havia algo ali que nem o melhor hotel do mundo podia oferecer: paz. Era o tipo de lugar onde até o silêncio parecia confortável, menos para Marcos, que carregava um silêncio diferente. Naquela noite, depois de oferecer arroz com ovo e uma sopa simples, Lívia improvisou uma cama no quartinho dos fundos, onde antes guardava ferramentas e caixas velhas. Caio adormeceu logo, agarrado ao boneco. Já Marcos parecia em alerta, mesmo exausto. Ficou sentado com a cabeça baixa, olhando para a parede. Não falava muito. Respondia com monossílabos. Evitava qualquer pergunta que envolvesse o passado, o nome completo ou de onde vinha. Lívia não insistia. Ela sabia reconhecer alguém quebrado e sabia que algumas pessoas só falam quando sentem que não vão ser julgadas. Os dias seguintes se estenderam em um ritmo inesperado. O só por hoje virou uma semana. Lívia tentou manter certa distância, mas era impossível não se apegar a Caio. Ele tinha um jeito meigo, falava pouco, mas já a seguia pela casa, ajudava a regar as plantas e ria de coisas bobas, como o barulho do fogão estalando. Um dia, depois de uma manhã brincando no quintal, ele a abraçou pelas costas e disse: "Você parece com a minha mãe." Lívia congelou. Nunca tinha perguntado pela mãe do menino. Olhou para Marcos, que estava sentado na varanda. Ele escutou, mas não reagiu. Continuou parado, com os olhos fixos no chão de terra batida. Havia dor naquele homem, mas também uma escolha clara de guardar tudo para si. Durante o jantar, ela decidiu tentar puxar conversa. Caio me contou hoje sobre a mãe dele. Marcos mastigou devagar, sem levantar os olhos. Ele sente falta dela. Foi tudo o que disse. E você dessa vez? Ele parou, deixou os talheres de lado e ficou em silêncio por alguns segundos. O tempo entre eles parecia segurar a respiração. Não sei o que sinto. Algumas coisas a gente não consegue sentir sem se perder. Lívia não esperava uma resposta tão crua, mas não o interrompeu. Marcos recolheu o prato e agradeceu. Depois sumiu no quartinho. Naquela noite ela ouviu barulhos abafados. Levantou-se e foi até a porta e escutou. Marcos chorava, não alto, não escandalosamente, mas de um jeito que doía só de ouvir. Lívia encostou-se na parede e ficou ali por alguns minutos. Não disse nada, apenas ficou porque às vezes a presença em silêncio é o único gesto possível. No dia seguinte, ela saiu cedo para o trabalho na oficina da vila.
Trocava pneus, limpava peças e aprendia aos poucos a mecânica dos carros com o Sr. Amadeu, que a tratava como uma filha. Quando voltou para casa, encontrou a varanda varrida, a louça lavada e Caio com o cabelo penteado. Marcos estava agachado, arrumando a porta que vivia rangendo. Achei que podia ajudar, disse sem olhá-la. Ela sorriu de canto. Era a primeira vez que ele fazia algo além de existir quieto, um gesto pequeno, mas que disse muito. Obrigada. A porta já sofria há anos, agora não sofre mais. E voltou ao trabalho com mãos precisas, como se soubesse o que estava fazendo. Lívia percebeu os movimentos. Eram firmes, profissionais, de alguém que já havia feito aquilo muitas vezes antes. Você já trabalhou com isso, Marcos? Ele respondeu um pouco. Já consertei coisas, mas faz tempo. Era a única pista que ele dava sobre o passado e mesmo assim algo nele continuava cuidadosamente protegido. Naquela noite Caio teve um pesadelo. Acordou chorando, gritando pela mãe. Lívia entrou no quarto correndo, pegou o menino no colo, balançou devagar até ele se acalmar. Marcos apareceu na porta imóvel. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele não interveio. Apenas observou a cena em silêncio. Ele sonhou que ela estava presa num lugar escuro, sussurrou Caio. Ninguém vai te deixar no escuro, tá bom, disse Lívia com ternura. Marcos ainda não se mexia, mas por dentro algo estava se rompendo. Na manhã seguinte, ele a esperava com uma xícara de café quente. Você tem sido muito mais do que eu mereço. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Ele negou com a cabeça. Não, Lívia, ninguém faz isso por um estranho. Nem mesmo os ricos. Principalmente os ricos. Ela notou o tom amargo, quase como se fosse uma crítica pessoal, mas decidiu não pressionar. Então fique o tempo que precisar. Ninguém aqui vai te cobrar nada. Marcos abaixou os olhos. Pela primeira vez ele quis dizer algo. Estava ali na ponta da língua, mas não disse, ainda não. E mesmo com todas as palavras que não saíam da boca dele, o silêncio falava alto demais. A vila ganhava vida quando se aproximava o mês de junho. Era o único momento do ano em que as luzes coloridas quebravam o cinza das fachadas. Os vizinhos riam nas calçadas e a praça principal se enchia de cheiro de milho, bolo e música animada. A festa junina era simples, mas carregava um valor quase sagrado para os moradores. Era o evento que unia todos, mesmo os mais distantes, mesmo os mais fechados. Lívia não ia à festa havia 2 anos. Desde que sua avó faleceu, perdeu o hábito. Mas naquela tarde, enquanto costurava à mão um vestido florido para si, outro para Caio e improvisava uma camisa xadrez para Marcos com uma peça de roupa esquecida no armário, sentiu algo diferente. Era como se quisesse que eles vissem por uma noite como a vida também podia ser leve. Caio não parava de pular de empolgação. Vai ter fogueira, tia. Vai ter doce. Vai ter tudo, menino, mas só se você usar a roupa que eu fiz. Ele aceitou sem reclamar, mesmo com as costuras um pouco tortas. Quando Lívia o vestiu e penteou seus cabelos com gel, ele correu até Marcos e gritou. Olha, pai, tô bonito. Marcos sorriu de leve, mas havia um brilho nos olhos dele que Lívia ainda não tinha visto, como se, mesmo sem admitir, estivesse se permitindo viver um pouco. Marcos apareceu depois, vestindo a camisa que ela costurou. Caiu bem nele, apesar de simples. Estava elegante de um jeito natural. Lívia, ao vê-lo daquele jeito, precisou esconder o sorriso. Por um instante, o homem abatido e silencioso parecia ter dado lugar a alguém muito mais inteiro e misteriosamente familiar. Na praça, a banda local já tocava suas primeiras músicas. As barracas de doces estavam cheias. Lívia comprou um pacote de paçoca para Caio, que devorou como se fosse ouro. Vizinhos vinham cumprimentá-la. Alguns cochichavam. Afinal, o homem ao lado dela não passava despercebido. Quem é o moço, Lívia? Perguntou Dona Marlene com aquele tom que fingia inocência, mas carregava pura curiosidade. Um amigo está ficando lá em casa por um tempo. A resposta curta não satisfez, mas ela não ligava. A noite era boa demais para se preocupar com fofocas. Marcos observava tudo, os detalhes, os sorrisos sinceros, a forma como Caio corria entre as crianças com um riso livre. Estava mais calado do que nunca, mas seus olhos estavam em todos os lugares. Você já foi a alguma festa assim? Perguntou Lívia entregando a ele um copo de quentão. Não, pelo menos não assim. Tudo aqui é real. As pessoas, elas se olham nos olhos. Ela achou curioso aquele comentário.
Como assim real? Era só uma festa da vila, mas ele parecia falar de algo mais profundo. E você gosta de dançar? Ela arriscou, provocando um pouco. Ele sorriu de canto. Faz muitos anos que não danço, mas se eu dissesse que não, você insistiria, né? Lívia estendeu a mão. Ele hesitou por 2 segundos e então aceitou. Os dois foram para a roda onde o forró tocava animado. Ele não era um dançarino de festa popular, mas tinha leveza. Os passos dele eram seguros, como quem foi treinado em salões elegantes, não em quadrilhas improvisadas. Aquilo chamou atenção. Alguns notaram. Lívia também. Você tem um jeito diferente. É de onde mesmo? Marcos desviou o olhar, como sempre. De um lugar que não sinto saudade. Ela não forçou, mas a pulga atrás da orelha já estava ali. Mais tarde, já perto da fogueira, Caio cochilava no colo dela. Marcos se sentou ao lado em silêncio. A luz laranja iluminava os traços do rosto dele com delicadeza. E por um instante, os dois ficaram ali sem dizer nada, observando o fogo crepitar. Eu pensei que nunca mais fosse viver uma noite assim, ele disse de repente, quase num sussurro. Uma noite como? Em paz. Lívia segurou o menino com mais firmeza, mas não respondeu. Apenas olhou para Marcos e percebeu, com mais clareza do que nunca, que aquele homem tinha muito mais a esconder do que parecia. Antes de irem embora, Marcos a ajudou a colocar Caio nos ombros. Ele dormia profundamente. Pela primeira vez, Marcos parecia leve. Obrigado por hoje. Por tudo. Ela sentiu com um sorriso contido. Mas enquanto caminhavam pela estrada de volta para casa, Lívia não conseguia tirar uma coisa da cabeça. Quem exatamente era Marcos? E por que mesmo em meio à simplicidade, ele carregava um ar de alguém que pertencia a um mundo completamente diferente do dela? Na manhã seguinte à festa da vila, Lívia acordou antes do sol. A noite anterior tinha deixado um calor estranho no peito, uma mistura de encanto e inquietação. Ela tentava negar, mas era impossível ignorar o quanto Marcos ocupava espaço dentro dela, não apenas na casa, mas nas pequenas pausas, nos silêncios, nos olhares desviados que se cruzavam sem querer. Caio ainda dormia, esparramado na cama com o boneco nos braços. Marcos estava na varanda, olhando o horizonte como quem procura respostas em um lugar que não tem mais perguntas. Ele parecia mais leve, como se a festa tivesse quebrado alguma camada que o protegia do mundo. Quando ela saiu pela porta com o cabelo preso e a mochila no ombro, ele apenas disse, vai cedo hoje. A oficina me espera. Segunda-feira é dia de carro encalhado e mecânico reclamando. Marcos sorriu e ela notou que com o tempo aquele sorriso estava ficando mais fácil. Lívia trabalhava desde os 17 anos com Amadeu, um homem ranzinza por fora, mas que tinha o coração derretido por ela. Ela aprendia tudo o que podia. Troca de óleo, montagem de motor, elétrica básica. Era um universo masculino que aos poucos ela havia conquistado com paciência, força de vontade e mãos calejadas. Naquela segunda, um trambolho antigo, uma caminhonete azul parada há quase 8 anos, foi trazido por um fazendeiro teimoso. Amadeu olhou para o motor, instalou a língua e já ia desistir. Isso aí já virou peça de museu, menina. Pode deixar no canto para vender por quilo. Mas Marcos tinha aparecido mais cedo na oficina, disposto a ajudar. Tinha dito que queria aprender um pouco mais sobre o trabalho dela. Amadeu torceu o nariz, mas permitiu. Quando viu o motor, Marcos se aproximou devagar, passou os dedos sobre as engrenagens, analisando em silêncio. Depois perguntou, posso tentar? Lívia olhou para ele surpresa. Isso é um motor antigo, com sistema bem específico. Você já mexeu com esse tipo? Ele hesitou como se a pergunta o atravessasse. Já vi parecidos. Amadeu deu de ombros, sem acreditar muito. Se quisesse sujar à toa, o trapo tá ali. Marcos arregaçou as mangas. Durante 2 horas ficou debruçado sobre o motor. Pegava ferramentas certas, encaixava peças com precisão, corrigia detalhes que nem Lívia tinha percebido. Seu corpo parecia saber exatamente o que fazer, como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes. Ela ficou observando de longe a leveza dos movimentos, o cuidado. Aquilo não era de alguém curioso, era experiência. E experiência de alto nível. Você mentiu para mim, não foi? Ela perguntou quando se aproximou. Marcos levantou os olhos sujos de graxa, mas ainda assim gentis. Sobre o quê? Você não está aprendendo. Você sabe demais. Ele passou a mão na nuca, visivelmente desconfortável. Eu só deixei você pensar o que era mais seguro para mim.
Então por que esconder? Antes que ele pudesse responder, o motor da caminhonete engasgou e pegou. Um ronco alto e grave ecoou na oficina. Até Amadeu levantou da cadeira pasmo. Mas que menino! O que é que você fez aí? Marcos apenas limpou as mãos no pano, não se vangloriou, apenas deu um passo para trás com um olhar quase nostálgico. Só escutei o que ele precisava. O velho mecânico ficou boquiaberto. Nunca ninguém ali tinha conseguido fazer aquele motor girar. Lívia, por outro lado, já não conseguia esconder a avalanche de perguntas que crescia por dentro. Mais tarde, a sós, ela o chamou no fundo da oficina, onde ninguém os escutaria. Você vai me contar quem é de verdade. Ele respirou fundo, olhou para o céu, depois disse, eu não posso ainda não, mas prometo que não estou aqui para enganar ninguém, muito menos você. Ela se aproximou. Então, por que parece que tá fugindo? Porque eu estou, só que não do que você pensa. O silêncio entre eles ficou pesado. Marcos segurava algo com força demais e mesmo tentando proteger esse segredo, deixava escapar verdades através de pequenos gestos. Naquela noite de volta em casa, Caio mostrou um desenho feito com lápis de cor. Tinha uma casa pequena, uma árvore e 3 pessoas. Ele, Lívia e Marcos. E um sol gigante no canto. Essa é a nossa casa feliz. Ela sorriu, mas por dentro sentiu o chão começar a rachar. O menino estava se apegando, ela também, e o pai dele ainda era uma incógnita envolta em bondade. Enquanto preparava o jantar, Lívia pensava nas mãos dele, mexendo no motor, nos passos refinados na dança, no jeito contido de observar tudo. Cada pedaço de Marcos era um mistério à espera de explodir. E ela sabia, mesmo sem provas, que não estava lidando com alguém comum. Nos dias que seguiram o concerto da caminhonete, a vila não falava de outra coisa. O forasteiro que ressuscitou o motor morto virou o assunto até na fila da padaria. Amadeu, o orgulhoso, contava a história como se tivesse ensinado tudo, mas quem mais ouvia era Lívia, e quanto mais ouvia, mais crescia dentro dela a certeza de que Marcos escondia algo grande. Ele, por outro lado, parecia se esforçar para viver uma rotina comum. Ajudava na casa, levava Caio ao mercadinho, plantava algumas mudas no quintal. O que quer que ele estivesse fugindo, tentava sufocar com normalidade. Só que nem sempre isso era suficiente. Numa tarde chuvosa, enquanto Caio desenhava com giz na varanda, Lívia lavava a louça quando ouviu Marcos falando ao telefone no quarto. Ele não sabia que ela estava por perto. A porta estava entreaberta e a voz dele saiu firme, diferente da suavidade que usava com ela. Não, ainda não. Disse que precisava de tempo. Não, eu não confio mais em ninguém aí dentro. A empresa pode esperar. O que me importa agora é ele. Pausa. Sim, o Caio tá bem, mas não quero que o encontrem. Ainda não. Ela se afastou antes que ele percebesse. Seu coração batia acelerado. Empresa encontrar, do que ele estava falando. Aquilo não era só sobre um passado difícil, era algo maior e possivelmente perigoso. Naquela noite, quando os dois se sentaram na varanda depois que Caio adormeceu, a tensão pairava no ar. A chuva fina batia no telhado de zinco e os vagalumes se espalhavam no quintal como pequenas promessas de paz. Mas Lívia já não conseguia segurar mais as perguntas. Você não é quem diz ser, né? Marcos não respondeu, apenas ficou olhando a chuva, como se procurasse uma forma de fugir daquilo também. Eu ouvi você no telefone. Ela continuou com a voz calma, mas firme, falando sobre a empresa, sobre não querer que o encontrem. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquele momento finalmente tivesse chegado, como se já soubesse que não poderia adiar por muito tempo. Eu não menti para você, mas omiti porque não sabia se podia confiar. E agora, sabe? Ele se virou para ela. O olhar era sincero, mesmo que carregado de medo. Você foi a única pessoa em muito tempo que me tratou como homem, não como herdeiro, não como problema, só como alguém normal. Eu precisava disso mais do que qualquer coisa. Lívia sentiu a garganta apertar. Não esperava essa resposta, mas também não era o suficiente. Ela precisava entender. Quem é você, Marcos? Ele olhou para as próprias mãos, como se nelas houvesse alguma marca que denunciasse tudo. Meu nome completo é Marcos Alencar Vasconcelos. Meu pai foi um dos empresários mais influentes do estado. Quando ele morreu, deixou tudo nas minhas mãos, dinheiro, empresas, responsabilidade. Mas também me deixou cercado de gente que sorria na frente e apunhalava por trás. Quando minha esposa morreu, tudo desmoronou.
Eu entrei em colapso e percebi que nem dinheiro nem prestígio podiam salvar a única coisa que ainda importava. Meu filho. Lívia ficou em silêncio. As palavras se chocavam dentro dela como peças de um quebra-cabeça que finalmente começavam a se encaixar. Então você fugiu de tudo. Fugi do que estava me matando. Fugi das reuniões, das mentiras, da dor. Peguei o Caio e desapareci. Só queria um lugar onde ninguém soubesse meu nome. Ela passou a mão no rosto, uma mistura de alívio e confusão. Ele era mesmo quem ela desconfiava que fosse, mas a verdade ainda não era inteira. E agora? Vai voltar? Ainda não. Lá fora, todos só querem o que eu tenho. Aqui pela primeira vez, alguém olhou para mim como se eu fosse só humano. Eu precisava sentir isso para entender quem eu era sem o sobrenome. Ela ficou olhando para ele. Era muito para absorver, mas também era impossível não enxergar que tudo o que ele dizia vinha de um lugar verdadeiro. Caio não merece viver fugindo, ela disse com suavidade. Eu sei, por isso eu tô me preparando. Não posso esconder ele para sempre, mas precisava aprender a ser pai de verdade antes de voltar para a guerra. Lívia encostou a cabeça no batente da porta. Seu coração estava dividido entre a empatia e o medo. Agora ela sabia. Agora tudo fazia sentido, mas também sabia que histórias como essa nunca terminam tranquilas. No quarto ao lado, Caio dormia com um sorriso tranquilo, inocente, sem saber que do lado de fora o mundo real começava a rondar a pequena bolha que seu pai tentou construir com tanto cuidado. Os dias depois da conversa na varanda pareciam carregados de um silêncio diferente. Não o mesmo silêncio de antes, repleto de incertezas e perguntas escondidas, mas um silêncio maduro. Lívia agora conhecia a verdade ou boa parte dela e mesmo sem pedir passou a protegê-la como se fosse dela também. Marcos seguia com a rotina simples, ajudando na casa e acompanhando Caio nas brincadeiras do quintal, mas havia algo no olhar dele que denunciava movimento por dentro, como se soubesse que aquele tempo ali, naquele abrigo improvisado, estivesse perto do fim. Foi numa quarta-feira à tarde, quando Lívia voltou mais cedo da oficina por causa de uma tempestade repentina, que encontrou Marcos arrumando uma pequena mochila com poucas roupas. Caio dormia no sofá enroscado numa manta. O cheiro de café preenchia o ar e a casa parecia mais vazia do que nunca. Ela entrou em silêncio, mas ele percebeu sua presença. Virou-se devagar, os olhos sérios, sem desviar. A gente vai embora amanhã, disse sem rodeios. As palavras caíram como um peso morno no peito dela. Não havia briga nem drama, mas aquilo doía mais do que qualquer discussão. Por que agora? Porque já estou pronto e porque se ficar mais não vou conseguir sair. Lívia encostou na parede, tentando manter a compostura. Caio sabe. Ainda não. Quero contar para ele hoje à noite. Ela sentiu mesmo que tudo dentro dela gritasse para dizer que era cedo demais, que aquele lar improvisado tinha se tornado verdadeiro demais para acabar assim. E você vai voltar para a sua empresa. Primeiro vou procurar um lugar mais estável para viver com ele. Depois talvez. Não sei se quero voltar a ser quem eu era. E quem você é agora? A pergunta pairou no ar. Marcos não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, observou a chuva escorrer pelo vidro e respondeu quase num sussurro. Alguém que aprendeu o valor das coisas que não podem ser compradas. Naquela noite, Lívia preparou um jantar simples. O clima entre os três estava calmo, quase irreal. Caio ria das piadas de sempre, brincava com o garfo e inventava histórias com os legumes no prato. Quando Marcos contou sobre a viagem, o menino fez uma careta. Mas eu não quero ir ainda, pai. Aqui é nossa casa feliz. Marcos respirou fundo, pegou o filho no colo com carinho. Eu sei, filho, mas a gente precisa construir uma casa nossa de verdade. E vamos voltar para visitar a tia Lívia, prometo. Lívia sorriu mesmo com os olhos marejados. Não queria fazer do momento uma despedida melancólica, mesmo que tudo em seu corpo parecesse dizer adeus em silêncio. Mais tarde, quando Caio adormeceu, Marcos se aproximou com um envelope nas mãos. Quero te deixar isso. Ela hesitou antes de pegar. O que é? Um convite. Um agradecimento, um começo, talvez. Dentro do envelope havia uma chave e um papel com o endereço na cidade, um pequeno apartamento alugado no nome dela. No bilhete ele havia escrito: se um dia quiser mudar de mundo, esse é um lugar onde você sempre será bem-vinda. Ela leu sem dizer nada. As palavras pareciam simples, mas carregavam mais sentimento do que qualquer declaração.
Você não precisava fazer isso, disse por fim. Eu precisava sim, porque você me devolveu mais do que abrigo. Me devolveu a chance de ser alguém que meu filho possa admirar. Lívia guardou o bilhete e a chave em uma caixinha de madeira que sua avó usava para guardar remédios. Não sabia se um dia usaria, mas também não queria se desfazer daquilo. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e o chão ainda úmido da chuva da noite anterior. Marcos colocou a mochila no ombro. Caio segurava o boneco apertado no peito. Lívia os acompanhou até a porteira de madeira que marcava o limite da sua propriedade. Obrigado por tudo, ele disse. E os olhos brilhavam, mas ele segurava firme. Cuida bem dele sempre. E se um dia você quiser, a porta vai estar aberta. Caio correu e abraçou suas pernas com força. Tchau, tia Lívia. Eu vou sentir saudade. Ela se abaixou, apertou o menino nos braços e sentiu o mundo encolher naquele instante. Ele cheirava sabão e terra molhada, uma mistura de infância e despedida. Quando o carro que Marcos alugou sumiu na estrada de terra, Lívia ficou parada e imóvel. O vento batia leve e as folhas dançavam sem pressa. A casa parecia maior sem eles, mais silenciosa. Mas o que apertava mesmo era a ausência de algo que ela não sabia nomear, algo que começou pequeno e agora tomava conta de cada espaço vazio. Ela entrou, fechou a porta devagar e pela primeira vez, deixou as lágrimas caírem. Não era dor de perda, era algo mais profundo, como se parte dela tivesse ido embora junto e ao mesmo tempo, ficado mais viva do que nunca. Nos primeiros dias após a partida de Marcos e Caio, o silêncio tomou conta da casa de Lívia. Ela ainda preparava 3 pratos nas refeições e, por instinto, colocava 2 copos extras na mesa. Só depois, percebendo o vazio, desfazia os gestos automáticos. A ausência deles era um buraco que o tempo parecia não saber preencher. Na oficina, ela mergulhou no trabalho. Dizia a si mesma que manter as mãos ocupadas era a melhor forma de manter o coração quieto. Mas bastava alguém mencionar a caminhonete azul, ainda estacionada ao fundo, como um troféu esquecido, para tudo dentro dela estremecer. Certo dia, enquanto esperava sua vez na fila da farmácia da vila, ouviu 2 mulheres cochichando próximas à porta, segurando o jornal local como se fosse ouro. Eu juro. Ele tá aqui na matéria. Diz que reapareceu depois de meses sumido. Achavam até que tinha sido sequestrado. E o menino, olha só, é o filho dele. Tão bonitinho, mas o escândalo foi enorme. Disseram que ele largou tudo, que fugiu da própria fortuna. Lívia congelou, pediu licença, saiu da farmácia sem pegar o que precisava e entrou direto na lan house da vila, um lugar abafado com computadores antigos e conexão lenta. Digitou o nome que ela só tinha lido uma vez no bilhete que guardava com carinho numa caixinha de madeira, Marcos Alencar Vasconcelos. A tela demorou a carregar, mas quando apareceu os olhos dela não sabiam para onde olhar primeiro. Eram fotos, manchetes, vídeos. Executivo milionário reaparece após sumiço misterioso. Herdeiro da construtora Vasconcelos, volta e rompe com o conselho da empresa. O recomeço ao lado do filho, longe dos holofotes. Uma imagem chamou sua atenção. Marcos em um salão de eventos de terno escuro, olhando para a câmera com expressão decidida. Ao lado, Caio, sorrindo e segurando o mesmo boneco que desenhava nas tardes com giz. O coração de Lívia apertou. Tudo era verdade. O homem que dormiu em sua casa, lavou a louça, consertou portas e chorou na varanda era o mesmo que agora estampava as capas dos jornais como símbolo de um império recuperado. A notícia se espalhou rápido até mesmo ali na vila. Moradores que antes apenas especulavam, agora tinham provas. Lívia virou alvo de perguntas, convites para entrevistas e até uma equipe de TV apareceu dizendo querer contar a linda história de uma mulher comum que ajudou um milionário. Ela recusou tudo, não por orgulho, mas por respeito àquilo que viveu com eles. Nada daquilo tinha sido sobre fama. E ela se recusava a transformar sentimentos verdadeiros em manchete sensacionalista. Uma tarde, sentada na varanda com uma xícara de chá, ela ouviu o estalo da porteira se abrindo. Correu para ver, mas era o carteiro da vila. Entregou um envelope sem remetente, apenas com seu nome escrito à mão. O coração dela acelerou antes mesmo de abri-lo. Era uma carta curta, mas intensa. Lívia, se você está lendo isso, é porque o mundo te alcançou antes de mim. Eu queria ter te contado tudo com calma, olhando nos seus olhos, mas tive medo de perder a única coisa verdadeira que encontrei em muito tempo.
Você me deu o chão quando eu não tinha onde cair. De todas as decisões que tomei na vida, ir até sua casa foi a mais certa. Caio pergunta por você todos os dias e eu penso em você mais do que deveria. Marcos. Ela leu 3 vezes. Depois dobrou a carta com cuidado e colocou junto da chave e do bilhete antigo. Guardou tudo no mesmo lugar, o único onde ninguém além dela tocava. Algumas semanas se passaram. A vila já tinha um novo boato circulando. A movimentação da imprensa diminuiu, mas dentro dela o nome dele continuava firme e a saudade também. Até que uma caminhonete preta com vidros espelhados parou na entrada da vila. Não era um carro qualquer, era o tipo de veículo que parecia deslocado naquele cenário de terra batida e galinhas soltas. De dentro desceu um homem bem vestido, com cabelos grisalhos e uma pasta de couro nas mãos. Era Rogério, advogado pessoal de Marcos. Lívia o reconheceu porque ele também aparecia nas fotos da imprensa ao fundo, sempre discreto. A senhorita Lívia. Ele perguntou com um leve aceno de cabeça. Sim, o que houve? Vim a pedido do senhor Marcos. Ele pediu que eu entregasse isso pessoalmente. Ele estendeu um envelope grosso. Dentro havia documentos, um contrato de compra. O nome dela estava como proprietária de uma casa na cidade. Era o mesmo endereço que Marcos havia escrito no bilhete da despedida. Ele pediu que eu dissesse que lá tem espaço para recomeços. Lívia segurou os papéis com as mãos trêmulas. Não sabia o que dizer. Rogério apenas fez um último gesto com a cabeça e voltou para o carro. Ela ficou parada ali com os documentos no colo, olhando a poeira da estrada subir até o carro sumir. A vila, com todo o seu calor simples e suas ruas de terra, tinha sido o lugar onde tudo começara. Mas pela primeira vez, Lívia sentia que talvez, só talvez, a história dela com Marcos ainda não tivesse acabado. Lívia passou a noite em claro com os papéis sobre a mesa, a luz fraca da cozinha acesa e um silêncio que fazia tudo parecer mais real. A casa oferecida por Marcos não era um presente qualquer, era um convite velado, um gesto carregado de algo que ele ainda não tinha coragem de dizer com todas as letras. Mas ela entendeu. Durante dias caminhou pela vila como se estivesse entre 2 mundos. As lembranças da vida que construiu com esforço estavam em cada esquina, cada rosto familiar, cada planta do seu quintal. Ao mesmo tempo, as imagens de Marcos e Caio, agora expostos nas telas e nos jornais, preenchiam o espaço do que ainda doía, não como uma ferida aberta, mas como uma saudade interrompida. Ela evitou tomar decisões por impulso, mas cada vez que abria a caixinha de madeira e via a carta, a chave e os documentos, sentia um nó apertar a garganta e uma certeza silenciosa tomava forma por dentro. Certa manhã, após servir café a Amadeu na oficina, Lívia tirou o avental e se sentou no banco ao lado dele. O velho mecânico a olhou com estranhamento. Vai me dar notícia ruim? Ela sorriu fraco. Não é ruim, só diferente. Vai embora. Ela sentiu devagar. Marcos me deixou algo, uma chance. Eu não sei se vou aceitar por completo, mas preciso ao menos ver. Amadeu cruzou os braços pensativo. Quando você chegou aqui, era uma menina com a cabeça baixa e as mãos calejadas. Hoje tá saindo com o que ninguém aqui nunca teve. Coragem. Vai. Mas não esquece quem você é. Ela segurou a emoção, abraçou o velho e prometeu voltar. 2 dias depois, com uma mochila nas costas e a caixinha de madeira no colo, Lívia embarcou no ônibus rumo à cidade. A paisagem foi mudando aos poucos, das árvores baixas para os prédios altos, das estradas de terra para o asfalto apressado, e com cada quilômetro o coração dela batia mais rápido. Desceu na rodoviária e chamou um carro por aplicativo. O motorista era simpático e falante, mas ela pouco respondeu. Segurava a chave no bolso com força, como se fosse um talismã. O prédio era simples, mas bem cuidado. O apartamento ficava no 3º andar. Quando girou a chave, sentiu um arrepio. O lugar estava mobiliado com o essencial: cama, sofá, fogão, uma pequena estante. Havia até um vaso com flores frescas sobre a mesa e ao lado das flores, outro envelope. Ela se aproximou devagar. Abriu com cuidado. Era outra carta escrita à mão com a mesma caligrafia firme de Marcos. Lívia, esse lugar não é um favor, é um pedido. Um espaço onde você possa ser quem quiser, sem carregar o mundo nas costas. Não quero comprar sua presença, quero merecê-la. Se um dia sentir que pode perdoar minha ausência, se um dia quiser recomeçar de verdade, estarei esperando com Caio, com o coração aberto.
Marcos. As mãos dela tremiam. Sentou-se no sofá e deixou a carta no colo. Não sabia se chorava, se ria, se saía correndo. Só sabia que aquilo era real, que ele ainda pensava nela. E mais do que isso, queria que ela tivesse liberdade. Naquela noite dormiu ali. Era estranho e confortável ao mesmo tempo. A lembrança da casinha na vila ainda morava nela, mas aquele apartamento trazia algo que ela nunca tinha experimentado, possibilidade. No dia seguinte, decidiu caminhar pela cidade. Observou as ruas largas, os prédios altos, as pessoas com pressa e entre tantas caras desconhecidas, viu uma que conhecia bem. Caio corria pelo parque rindo alto com o boneco nas mãos. Estava um pouco mais alto, mas ainda com os olhos brilhando de alegria. Logo atrás, Marcos o seguia atento, com um sorriso aberto, sem perceber que era observado. Lívia ficou parada, imóvel, atrás de uma árvore. Não queria interromper, só queria olhar. Marcos se agachou, chamou o menino com um gesto e o levantou no colo, girando no ar. Caio gargalhou e foi aí que ela viu. Ele olhou para o menino como um pai que havia finalmente encontrado paz. Ela deu um passo à frente hesitante, mas naquele momento Caio a viu. Tia Lívia! Gritou, largando o boneco e correndo até ela. Marcos se virou e por um instante congelou. Ela se abaixou e recebeu o menino nos braços, o coração aos pulos. Eu sabia que você ia vir, ele disse, apertando o abraço. Marcos se aproximou devagar, os olhos marejados, mas o sorriso presente. Eu pensei que não viesse. Eu também pensei, mas cá estou. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que ele estendeu a mão sem pressa. A gente pode tentar com calma, do seu jeito. Ela pegou a mão dele pela primeira vez, sem medo, sem dúvida. Era o começo de algo novo, sem promessas grandiosas, mas com espaço para tudo que merecia florescer. Nos dias que se seguiram ao reencontro no parque, Lívia não voltou imediatamente para a vila. Ao invés disso, decidiu aceitar o convite silencioso que Marcos havia deixado, viver aquela nova etapa em seu tempo, sem pressa, sem obrigação. Começou aos poucos. Passava algumas tardes com Caio, ajudava nas tarefas da escola, cozinhava seus pratos simples na nova cozinha do apartamento, e nas noites mais silenciosas, os três se sentavam juntos à mesa como uma pequena família que ainda não sabia o nome que tinha. Marcos mantinha a promessa de não apressar nada. Ele a respeitava em cada gesto, mesmo quando o olhar dele dizia tudo que as palavras não ousavam pronunciar. Havia uma delicadeza nova entre eles. O cuidado de quem aprendeu com dor que o amor verdadeiro não grita. Ele espera. Um domingo, Marcos a levou até a antiga estação de trem desativada nos arredores da cidade. O lugar estava vazio, tomado por mato e memória, mas havia uma calma ali, uma espécie de refúgio entre passado e futuro. Caio correu pelos trilhos como se fossem corredores de um castelo imaginário. Esse lugar era o favorito da minha mãe, ele disse ao lado de Lívia. Ela vinha aqui quando queria pensar. Disse que os trilhos nos lembram que a vida segue, mesmo quando a gente acha que tudo parou. Lívia o olhou com ternura. O homem que antes chegou quebrado à sua porta, agora estava ali reconstruído, mas sem pressa de ser inteiro. Por que me trouxe aqui? Porque eu não quero que a nossa história comece em salas de escritório ou jantares caros. Quero que comece em um lugar onde o tempo tem cheiro de passado, mas os trilhos apontam para frente. Ela ficou em silêncio por um instante, observando Caio de longe. Depois se virou para ele. E para onde esses trilhos estão levando você? Marcos abaixou a cabeça pensativo. Para você, se você deixar. Ele então tirou do bolso um papel dobrado. Era um croquis feito à mão de um projeto arquitetônico. Havia uma construção simples desenhada com linhas suaves e amplas janelas. Asterisco asterisco, quero construir isso, um centro comunitário. Um espaço para pessoas como você, como minha mãe, como nós. Gente que não tem nome famoso, mas que carrega o mundo nas costas todos os dias. Quero usar tudo o que tenho para devolver um pouco do que reste.